Olá pessoal, aqui é o professor Wismar e essa é mais uma dica de matemática. Bom, agora vamos falar dos números inteiros, tá? O que são números inteiros? São números que não podem, não são partes de nada, né? São números que representam um número completo, um número inteiro. Por exemplo, nós já vimos uns caras que são inteiros, né? Lembra dos conjuntos dos números naturais? Quem era o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais era um conjunto formado pelos números positivos, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros são todos os números naturais mais os seus opostos, né? Então, o que é um oposto de um número, tá? Então, por exemplo, se n é inteiro, isto é, dizemos que n pertence ao conjunto dos inteiros. Os inteiros nós representamos eles pela letra Z, tá? Por que Z, né? Esse Z vem do alemão, que é Zahlen, que é número, números na verdade no plural, tá? Então, se n é inteiro, tá? Então, se n pertence, esse cara aqui se chama pertence, tá? Esse cara aqui significa pertence. O que significa pertence, pessoal? Pertence significa que o número n é um número inteiro, ok? Bom, então se n é um número inteiro, chamamos de oposto de n o número menos n, tá? Exemplo, né? Um exemplo. Se o n for igual a 2, o menos n vai ser menos 2. Se o n for igual a menos 1, o menos n vai ser igual a menos daqui, como o n vale menos 1, menos com menos mais 1. Ou seja, o oposto de 2 é menos 2 e o oposto de menos 1 é 1. Então o oposto é sempre o mesmo número, porém com sinal trocado, né? O mesmo algarismo com sinal trocado. Outro detalhe interessante é que todo número inteiro possui sucessor e todo número inteiro possui antecessor. Vejamos alguns exemplos agora, né, pessoal? Notem o seguinte, Por exemplo, todo número inteiro possui um sucessor e um antecessor. Diferente dos naturais, lembra? Os naturais, o zero não tem antecessor, porque o antecessor do zero é menos 1 e o menos 1 não é um número natural. Então, já os números inteiros, todos possuem antecessor e sucessor. Então, por exemplo, o antecessor do 1 é o 0, é o número que vem antes dele. E o sucessor é o 2, é o número que vem depois dele. O antecessor do 0 é o menos 1. E o sucessor do 0 é o 1, que vem depois. O antecessor de menos 15 é menos 16, porque o menos 16 vem antes de menos 15, como é negativo, né? Então, menos 15, o sucessor é o menos 15 mais 1, menos 14. Tá? Então, aqui são exemplos de antecessores e sucessores. Então, definimos, né, o conjunto dos números inteiros como sendo o conjunto formado menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim até o infinito. Ok? E assim o infinito. Então notem o seguinte, antes nós tínhamos os números naturais. Só que se vocês observarem, todo número natural é um número inteiro. Olha aqui, aqui está exatamente o conjunto dos números naturais.
Então, todo número natural é inteiro. Então, podemos dizer que os naturais estão dentro dos inteiros. Como que a gente escreve isso? Escrevemos da seguinte forma. Ó. Escrevemos da seguinte forma. Ó, aqui eu tenho o conjunto dos números naturais. Então, aqui eu tenho o conjunto dos números naturais. Que é o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5 até o infinito. E eu tenho o conjunto dos números inteiros, que são todos os naturais, mais a parte, os seus opostos, o menos 1, o menos 2, o menos 3, e assim até o menos infinito. Tá? Então esses são os números inteiros. Bons estudos!